Olá, tudo bem? Essa semana continuam as negociações de paz lideradas pelos Estados Unidos, Egito e o Catar, né? Negociações de paz essas para tentar resolver o conflito entre Israel e Hamas que se exacerbou, né? Não é que começou, escalou, né? Se exacerbou a partir do ano passado, em outubro, né? E criou uma crise humanitária muito grave, né? E será que vão conseguir ou não, né? Para entender isso, né, para tentar ver se esses acordos de paz podem ter sucesso ou não, porque na verdade já foram tentados anteriormente vários mecanismos, né, para chegar à paz, incluindo os acordos de Oslo nos anos 90 que criaram a Autoridade Palestina. A origem do conflito entre árabes e israelenses tem sua origem no desenvolvimento, no aparecimento de duas ideologias nacionalistas no final do século XIX, o sionismo e o pan-arabismo. O sionismo é nada mais do que a ideia de que o povo judeu tem que ter o seu próprio país e esse país tem que se encontrar onde é a Palestina, né? Porque originalmente o povo judeu, né, pela Bíblia inclusive, né, a Bíblia deixa claro, o povo judeu tem sua origem ali na Palestina. Então a ideia é que por conta das perseguições, né, que os judeus sofreram historicamente, já desde antes da época de Jesus Cristo, passando pela Idade Média, passando pelo período após a Idade Média, né, sem falar no nazismo, né, já no século XX, mas no século XIX já existia essa percepção entre os próprios judeus eles serem um povo perseguido e a solução então seria ter seu próprio país. Então figuras como Theodor Herzl e outros, eles estabeleceram esse movimento começou a ganhar popularidade e daí então os judeus passaram a migrar, não todos, né, mas uma parte, começou a migrar para a região onde é a Palestina hoje em dia, a qual fazia parte do Império Otomano, né? O Império Otomano se dissolveu após a Primeira Guerra Mundial e o que restou do Império Otomano hoje em dia seria a Turquia, né? Por isso que tem muito sírio-libanês no Brasil, que é chamado de turco erroneamente, mas é porque foram para o Brasil com um passaporte do Império Otomano ou ainda logo no final com passaportes da Turquia. Pois bem, ao mesmo tempo que o sionismo se desenvolvia, também havia o desenvolvimento de uma outra ideologia, o pan-arabismo. O pan-arabismo é a ideia que as tribos árabes, que sempre foram desunidas, deveriam se unir. E isso se vê muito bem naquele filme O Lawrence da Arábia, que aliás é um puxa-filme, né? É um filmão que mostra o papel, daí nesse caso do Lawrence da Arábia, na unificação das tribos árabes para criar uma grande nação árabe, né? Por exemplo, o Muammar Gaddafi, né? Ele era um dos grandes proponentes do pan-arabismo, né? O Gaddafi, por exemplo, acreditava que deveria existir uma grande nação árabe ao invés dos povos árabes serem fragmentados, que é também o ponto do Lawrence da Arábia. Pois bem, a partir do início do século XX, a migração de judeus ali para a região da Cisjordânia, da Península do Sinai, ali na área da Palestina, aumentou muito. E isso já começou a causar um certo desconforto na população local, que tinha já pretensões de ter o seu próprio estado ali na mesma região. E a coisa piorou em 1917, quando a Grã-Bretanha, com a Declaração de Balfour, declarou que sim, que o povo judeu tinha direito de fazer o seu estado e exatamente ali naquela região da Palestina. Bom, depois da Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano se desfacela, acaba, e daí, então, ele é dividido, né? Uma parte se transforma no que é a Turquia hoje em dia, que se considera a herdeira do Império Otomano, e se criaram dois mandatos, o mandato francês e o mandato britânico. O mandato francês ficou responsável pela Síria e pelo Líbano, por isso que no Brasil tem muito sírio-libanês com nome francês, por exemplo, o tio de um amigo meu chama Michel, né, que
Ele era sírio-libanês e chama Michel, mas Michel é um nome francês, né? Mas é por conta do mandato francês, da influência cultural francesa, então, na região por conta disso. Enquanto, por outro lado, houve o mandato britânico. O mandato britânico daí incluía a Palestina, incluía o Egito, incluía onde hoje é a Jordânia, incluía a parte do Iraque, incluía o Kuwait, ou seja, incluía o resto do Império Otomano. Essa situação perdurou até 1948, quando foi o fim do mandato britânico, e mesmo assim, durante o Império Britânico, já havia briga, já havia mortes, grupos armados, um matando o outro, paramilitares, gangues, até, né, a gente pode chamar grupos paramilitares, né, seria mais correto do que gangues, mas grupos paramilitares organizados dos dois lados. Do lado de Israel, por exemplo, tinha o Ingur, né, que depois, inclusive, acabou dando origem ao Mossad, né? E em 1947, as Nações Unidas vieram com um plano de partilha que dividia mais ou menos o território em duas partes iguais, então para Israel e para os árabes. E essa partilha foi aceita por Israel, só que os árabes não aceitaram. Por que os árabes não aceitaram? Porque como eles eram mais numerosos, eles consideraram que uma partilha igual não seria justa, que Israel deveria ter uma porção menor da terra. A partir do momento que o mandato britânico se encerra em 1948, que é pouco tempo após essa proposta dessa partilha, né, da criação de dois estados, né, um estado, portanto, judeu e um estado árabe, Israel declara independência. E Israel declara independência dentro da proposta das Nações Unidas. E os árabes, então, não concordaram. Como os árabes não concordaram, eles atacaram Israel, e daí tem a primeira guerra, então, entre Israel e o mundo árabe. E essa guerra, então, os árabes perderam. Israel ganhou a guerra, e Israel, no fim das contas, acabou com mais território ainda do que previsto pelo acordo, perdão, não pelo acordo, mas pela proposta das Nações Unidas de 1947. E isso acabou criando, mas com isso se acabou criando uma situação onde várias pessoas foram expulsas das suas casas, foram expulsas das suas terras, né? Que é chamado em árabe de a grande catástrofe, né? Onde os árabes consideram que foram expulsos da sua terra, que era de direito, a partir do momento que Israel acabou com mais terras ainda. Então, nos anos 50 e nos anos 60, mais conflitos ainda, até que em 1967, Egito e Síria atacam Israel na Guerra dos 6 Dias, né? E como vocês podem ver, 6 dias foi uma guerra super curta, né? Israel ganhou a Guerra dos 6 Dias e Israel anexou 5 territórios, novos territórios. Israel anexou a faixa de Gaza, a Cisjordânia, as montanhas de Golã, Jerusalém Oriental e a península do Sinai. A partir desse momento, Israel também começou uma política de assentamento nessas regiões, o que exacerbou ainda mais a raiva dos árabes contra o Estado de Israel, porque estava ficando claro que estavam, cada vez que eles tentavam atacar, cada vez que eles tentavam, né, conseguir derrotar Israel, no sentido mover as fronteiras de Israel de alguma forma, eles perdiam mais terras ainda. Em 1973 houve um novo ataque, que daí foi a guerra de Yom Kippur, de novo a Síria, o Egito e a Jordânia, e também eles perderam essa guerra, né? E tinha petróleo envolvido, porque Israel estava controlando poços de petróleo do Egito. Quem entrou de mediador nessa história daí foi o Irã. No Irã ainda não havia acontecido a Revolução Islâmica, ainda era o Shah Reza Pahlavi. Então, e o Irã, dessa maneira, ofereceu para reconstruir o canal de Suez, que estava em questão também,
e ofereceu também para Israel compensar a perda de receita dos poços de petróleo do Egito que Israel devolveu com petróleo iraniano. E já que a gente está falando do Irã, a gente tem que considerar que o Irã daí passa a ser uma força desestabilizadora na região a partir da Revolução Islâmica. Porque isso no final dos anos 70. Por quê? Porque daí o Ayatollah Khomeini, o líder da Revolução Iraniana, né, e o primeiro daí líder religioso e político do Irã após a Revolução Iraniana, ele declarou que Israel era o pequeno Satã e que os Estados Unidos era o grande Satã, né? Isso devido às relações entre Israel e Estados Unidos. Bem, a ideia do Irã daí, ao invés de promover a paz na região, foi promover uma volta de um pan-arabismo religioso, onde não só o mundo árabe tinha que ser unido, mas o mundo árabe tinha que ser islâmico e xiita. Nesse caso, não vamos discutir aqui as implicações estratégicas, né, porque basicamente o islamismo tem duas grandes correntes, né, então os xiitas e os sunitas, e para o Irã, então, o mundo árabe tem que ser xiita. Mas antes de entrar nessa discussão, não há lugar para Israel, porque Israel não é islâmico, né? Israel é um Estado judaico. E isso complica o processo de paz mais ainda, porque, por um lado, o Egito, né, após a morte do presidente Nasser, que era super anti-Israel, e com a ascensão do presidente Sadat, né, apesar que ele foi assassinado no final dos anos 70, o Egito já estava mais, assim, vamos dizer, acomodado com a existência de Israel, e a Jordânia, a gente pode dizer que estava começando a se acomodar, e a Síria também um pouquinho se acomodando, não que gostassem, né? Mas estava meio assim que as coisas estavam se encaminhando mais ou menos para um processo de paz. Então, o surgimento de um Irã com o regime islâmico xiita e com a ideia que o mundo árabe tem que ser islâmico e xiita, passa a desestabilizar completamente a região de novo. Nos anos 90 houve o acordo de Oslo, mais especificamente em 1993, estabelecendo a autoridade palestina, cujo líder era o Yasser Arafat. A ideia exatamente da autoridade palestina era criar um grupo com legitimidade política para representar a Palestina, só que mesmo assim houve, por exemplo, a primeira intifada, depois no início dos anos 2000 houve a segunda intifada, sempre houve então revoltas e atos terroristas que jamais ajudaram a ter esse processo de paz, né? E esse processo continua até hoje, né? E daí essa exacerbação, a escalada desse conflito que a gente tem hoje por conta resultado de escolhas políticas de Israel, desse regime, desse governo específico do Benjamin Netanyahu, que inclusive deu preferência ao Hamas, apoiou o Hamas, de certa forma, ao invés de apoiar a autoridade palestina. E não levou em consideração que o Hamas sempre declarou que um dos seus principais objetivos é acabar com Israel. Um dos principais pilares do Hamas é a não existência de Israel enquanto Estado. Agora, por que o Netanyahu e o grupo dele, por que eles apoiaram o Hamas ao invés de apoiar a autoridade palestina? Por conta da ideia de dividir para governar. Só que nessa de dividir para governar, criaram não criaram, né, porque já existia, né, mas fizeram crescer um monstro, vamos dizer assim, né, para eles, né, para Israel, um monstro para Israel.
E a partir do momento aí que o Hamas ataca Israel, né, e sobretudo levando-se em consideração o baixo nível de popularidade do Netanyahu e do partido dele, né, que estava caminhando para próximas eleições, né, provavelmente iria perder o governo, né? Então, essa escalada, por uma certa forma, também serve o atual governo, porque daí agora o país está em estado de guerra, né? Agora, obviamente que a liderança do Hamas não deve ter pensado direito, né? Porque tem que ser... eu não sei o que é que eles acreditaram, né? Que eles pensaram que não, nós vamos matar mais ou menos umas 1.500 pessoas e vamos pegar mais entre 200 e 300 reféns. O que é que eles estavam esperando que Israel ia fazer? Ia falar, não, nós condenamos, nós estamos muito insatisfeitos e vamos negociar para isso parar? É claro que não. A política de Israel, historicamente, sempre foi sendo política de, quando é atacado, de promover terra arrasada. A gente vê isso historicamente. Só que agora, obviamente, a crise humanitária, né, que Israel está criando realmente é problemática, né, porque a narrativa oficial de Israel é dizer que o Hamas opera utilizando infraestrutura civil, então hospital civil, casa das pessoas, e tem os túneis, e isso pode ser verdade, mas existe um debate na comunidade internacional até onde que não só possível, mas até onde que é moralmente possível fazer guerra, né? Atacar civis militarmente, né? Se esses civis estão sendo utilizados como escudos ou como camuflagem, né? para atividades militares, né? Existe uma concepção, existe uma ideia que civis nunca podem ser atacados, né? Ou que não devem ser atacados, né? Porque historicamente civis também foram atacados, infelizmente, né? A gente tem vários exemplos, mas civis não devem ser atacados, né? Então isso acaba criando um problema moral, né? E esse problema moral tá tirando completamente a legitimidade, né, de Israel nesse conflito, né? E claro que o grande problema, e claro que a pena, a tragédia é a tragédia humana, né? Porque realmente a parte árabe ali da Palestina foi posta ao chão, né? E isso então resulta, obviamente, que o estabelecimento de um Estado árabe palestino fica cada vez mais impossível, fica cada vez mais difícil. Esses acordos podem resultar em um cessar-fogo, mas não na resolução do problema que, conforme nós vimos, já vem desde o século XIX. E isso não vai se resolver tão simplesmente. A única maneira de resolver esse conflito é a criação de dois estados, um palestino e a manutenção do Estado de Israel, mas essas negociações parecem que, pelo menos no curto prazo, não vão acontecer. Infelizmente, aparentemente pode ter um cessar-fogo, mas mesmo que tenha o cessar-fogo, mais cedo ou mais tarde o Hamas vai procurar vingança, Israel vai responder de novo, então provavelmente isso, infelizmente, não vai acabar. Nessa nota triste, porque a guerra sempre é triste, eu deixo meu abraço e até a próxima.